Olá, saudações, terceirão. Essa é uma aula referente ao módulo 100 da apostila de vocês. O tema é solubilidade, produto de solubilidade. Solubilidade, vocês já estudaram anteriormente. Se refere a máxima quantidade de um soluto que pode ser dissolvido em uma certa quantidade de solvente em função da temperatura. Aqui, como exemplo, o cloreto de sódio, sal de cozinha, o máximo de cloreto de sódio que 100 ml de água comporta, solubiliza, seriam aproximadamente 36 gramas numa temperatura de 25 graus Celsius. Tem aqui três situações, situação 1, 2 e 3. Na primeira situação, suponhamos que a gente tenha adicionado 20 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água. Na situação 2, exatamente 36 gramas. E na situação 3, 40 gramas. Sobre essa primeira situação, a gente diz que a solução está insaturada. Solução insaturada. Insaturada. Vou pausar um pouquinho aqui. Tá, eu tô gravando sem edição, eu dei uma melhorada ali na fonte. Na situação 2, a gente diz que a solução está saturada. A gente tem exatamente a quantidade máxima de cloreto de sódio que 100 ml de água consegue solubilizar, pode solubilizar, só que ao mesmo tempo ela não tem corpo de fundo, diferente da situação 3, que aqui a solução está saturada também, só que ela tem corpo de fundo. Aqui a gente vai ter aproximadamente uns 4 gramas de cloreto de sódio que vai ficar no corpo de fundo, que precipitou. Então, a gente se refere a essa solução saturada com corpo de fundo. Vou mostrar aqui uma simulação para vocês sobre como é essa dinâmica com o brometo de prata. Esse é um aplicativo lá do PET Colorado. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma quantidade muito pequena e um zoom muito absurdo de grande. E a gente vai despejar o sal aqui e ver o que acontece. As partículas menores são o cátion da prata, as partículas maiores é o ânion brometo, essas cinzas. Inicialmente a gente vai adicionando sal e todo o sal está sendo solubilizado. Está sendo solubilizado significa que não está formando nenhum corpo de fundo. As partículas elas estão interagindo aqui com a água. Sem formação de precipitado. Opa, parece que agora vai. Agora sim, agora a gente começou a ter uma solução saturada. Continua adicionando sal e ele não está sendo completamente solubilizado. O que eu quero que vocês observem aqui que existe uma interação entre as partículas que estão na solução, que estão aqui na solução em movimento, e as partículas aqui que faz parte do corpo de fundo, do precipitado. A quantidade, a partir do momento que isso atinge o equilíbrio, a quantidade de partículas que estão na solução e a quantidade de partículas que estão no corpo de fundo, isso vai ser inalterado.
No entanto, existe uma dinâmica que algumas partículas da solução passam a fazer parte do corpo de fundo, enquanto algumas partículas aqui do corpo de fundo, do precipitado, elas migram para a solução. Isso vai acontecer, isso é um equilíbrio dinâmico, certo? É essa a ideia do equilíbrio. E também depois vocês podem baixar esse simulador lá no site. Eu deixo o endereço nos comentários e observarem por um intervalo maior de tempo. Vou voltar lá. Então, aqui, vou falar um pouquinho sobre o produto de solubilidade. O produto de solubilidade, KPS ou KS, ele vai corresponder à constante de equilíbrio que relaciona um soluto pouco solúvel e seus íons em solução. No caso do brometo de prata que a gente estava vendo ali no simulador, nós tínhamos inicialmente o sal sólido, e quando a gente foi adicionando ele em água, e conforme a gente adicionava ele em água, passava a existir esse equilíbrio dos cátions prata e o ânion Br, as partículas lá em solução, no estado aquoso, com o corpo de fundo, lá que seria o brometo de prata precipitado, certo? Aqui, ó, os íons em solução e aqui o precipitado, né? Quando a gente vai escrever essa constante de equilíbrio, vocês já viram anteriormente como a gente escreve uma constante, isso vai ficar da seguinte forma. KS vai ser igual à concentração dos íons prata vezes a concentração dos íons brometos. Agora, você vai falar, aí a concentração do brometo de prata. Não, isso daqui a gente não coloca no equilíbrio porque ele está no estado sólido, certo? Isso vai ser constante a concentração do brometo de prata. Esse valor aqui, ó, ele vai fazer parte dessa constante. Então, o produto de solubilidade vai ser o produto da concentração iônica. E esse valor, esse número que a gente tem aqui, 5,4 vezes 10 a menos 13, vai corresponder a esse produto. KS igual a 5,4 vezes 10 a menos 13 vai corresponder a esse produto iônico aqui. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho como o coeficiente de solubilidade vai se relacionar com o produto de solubilidade. Que tem um exemplo bem bacana, pede para calcule o produto de solubilidade do carbonato de bário e considerando um coeficiente de solubilidade igual a 7 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, vamos lá. A gente tem passo 1. Escrever a equação de dissociação iônica. Carbonato de bário sólido. Setinha, a gente já viu que isso vai existir em equilíbrio. Colocou em água, vai haver uma dissociação iônica, bário 2+, mais CO3 2-, aquoso. E agora a gente vai pro passo seguinte, que vai ser escrever a expressão da constante de solubilidade. Isso vai ser igual
a concentração dos íons bários vezes a concentração dos íons carbonato. Agora, como que a gente vai relacionar isso com a solubilidade? Considere que a gente tenha colocado uma quantidade X de carbonato de bário. O que vai ser solubilizado, se a gente colocou pensando numa solução saturada, não vai ser maior a concentração de cátion, bário e do ânion carbonato, não vai ser maior que a solubilidade, que é aquele valor ali, 7 vezes 10 a menos 5 mol por litro, certo? Independente da quantidade de carbonato de bário que a gente colocou, o que vai ser solubilizado vai ser o valor S, 7 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ou seja, aqui a gente está determinando uma relação entre o produto de solubilidade e o coeficiente de solubilidade, que é esse S aqui. Então, a gente vai dizer que Ks vai ser igual ao coeficiente de solubilidade vezes o coeficiente de solubilidade, certo? Aqui os íons estão na proporção 1 para 1. Coeficiente de solubilidade vai ser igual 7 vezes 10 a menos 5 vezes 7 vezes 10 a menos 5. Vou pôr aqui, ó, S ao quadrado, coeficiente de solubilidade ao quadrado. Isso vai ser igual a 7 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Ks vai ser igual 49 vezes 10 a menos 10. Colocando em notação científica, isso vai ser igual 4,9. Aqui eu deixei menor, aqui eu vou deixar maior. Só que é um número negativo, né? Então, maior negativo vai ser... A dívida diminui, né? 4,9 vezes 10 a menos 9. Coeficiente, o produto de solubilidade do carbonato de bário que a gente obteve a partir do produto de solubilidade. Agora eu ia pedir para você pausar o vídeo e fazer a mesma coisa com o sulfato de bário, cujo coeficiente de solubilidade dele é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Bora lá? Então, repetindo o mesmo procedimento para o sulfato de bário, a gente primeiro vamos escrever aqui o equilíbrio iônico, sulfato de bário sólido, dissociando bário 2+, aquoso, mais SO4 2-, sulfato aquoso. E a gente sabe que independente da quantidade de sal, considerando uma quantidade superior para um valor de uma solução saturada, o que vai solubilizar vai ser essa quantidade aqui do coeficiente de solubilidade. Considerando 1 litro de água, vai ser 1 vezes 10 a menos 5 mol que vai ser solubilizado. Então, o que a gente vai ter em solução vai ser aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, certo? Agora, escrevendo a expressão da constante, Ks vai ser igual Ba2+, concentração molar do íon bário vezes concentração molar do íon sulfato,
Divide? Não, produto de solubilidade não entra. Equilíbrio heterogêneo não entra o que está na fase sólida. Então, a gente sabe que Ks vai ser igual. A concentração disso vai ser o valor do coeficiente de solubilidade. A concentração também aqui dos íons sulfato vai ser o coeficiente de solubilidade. Então, Ks vai ser igual ao coeficiente de solubilidade ao quadrado. Ks vai ser igual, pega aquele valor ali, 1 vezes 10 a menos 5 elevado ao quadrado, produto de solubilidade do sulfato de bário vai ser 1 vezes 10 a menos 10. Aqui, ó, observa o valor do produto de solubilidade, ele vai ser adimensional, ele não vai ter unidade. Enquanto o coeficiente de solubilidade, ele tem unidade aqui, beleza? Aqui, se você quiser dar um print na resolução e comparar com a sua. Agora, nos próximos exercícios, a gente vai calcular o coeficiente de solubilidade a partir do produto de solubilidade. Vamos lá. Aqui a gente vai resolver esse exercício. Ele fala, calcule o coeficiente de solubilidade do cloreto de prata, considerando o produto de solubilidade de 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, a gente vai começar escrevendo a equação do equilíbrio. Cloreto de prata sólido. Prata mais cloreto. Vamos escrever também a expressão. O Ks disso vai ser igual prata, concentração dos íons pratas vezes a concentração molar dos íons cloretos. Aqui, ó, a gente sabe que independente da quantidade que a gente colocar aqui, o que vai solubilizar, sempre pensando numa solução saturada, vai ser sempre o valor S, do lado do coeficiente de solubilidade, que é o máximo que é possível solubilizar. Então, aqui a gente vai ter aqui a concentração molar dos cátions pratas vai ser S, do cátion cloreto vai ser S, Ks vai ser igual a S ao quadrado. Esse valor aqui a gente tem, que é 1,6 vezes 10 a menos 10. O coeficiente de solubilidade aqui é o que a gente quer descobrir. Então, a gente vai ter que S ao quadrado vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, a raiz disso vai ser nosso coeficiente de solubilidade, 1,6 vezes 10 a menos 10. Isso vai ser aproximadamente 1,26 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Aqui ele vai ter a unidade que a gente está falando do coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade do cloreto de prata, considerando esse valor de produto de solubilidade, vai ser igual a esse valor aqui calculado. 1,26 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Muito parecido com os dois exercícios anteriores, a diferença é que agora a gente queria o valor de S, né? Então, passo 1, escrever a equação, escrever a expressão da constante, substituir aqui as concentrações pelo coeficiente de solubilidade, S.
e depois isolou o S, substituiu o valor do produto de solubilidade pelo valor numérico, fez as contas e obteve o resultado. Para você praticar e ver se isso realmente, esse conteúdo está fazendo sentido, faço mesmo com o brometo de prata. Esse eu não vou resolver aqui. A minha dica é, na hora de você for substituir os valores, pega KS igual, dá uma modificada aqui nesse número. Coloca 77, aqui deixa o maior. Então, a dívida aqui também, ela vai crescer vezes 10 a menos 14, certo? Utilizando esse valor vai facilitar na hora de calcular a raiz, tá bom? Você resolver ele, para você conferir aqui, o coeficiente de solubilidade é para dar 8,8 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Faça as contas, faça o passo a passo, tá ok? Praticando. É um tipo de conteúdo que você só vai aprender praticando.